Hoje nós vamos falar sobre a expectativa, domingo que vem nós vamos falar sobre a esperança. Eu quero começar com uma pergunta: qual é a sua expectativa? Quais são as suas expectativas? Se as suas expectativas não são as expectativas eternas, é porque existe algum problema com relação às suas expectativas. Porque as grandes expectativas do cristão têm que ser as expectativas eternas. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, a expectativa eterna. Abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 8, dos versículos 19 a 23. Romanos, capítulo 8, dos versículos 19 a 23. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. O motivo de termos falado sobre o pecado e as consequências dele sobre as nossas vidas, o motivo de vermos a importância de andarmos longe do pecado, de lutarmos e mantermos uma vida santa, é para nos preparar para este dia em que vamos nos encontrar com o nosso Deus. O dia em que prestaremos conta para Jesus do que fizemos, de como andamos, de quais foram os nossos comportamentos e a nossa postura diante do pecado. Vale lembrar que Jesus deixou claro isso. Jesus deixou claro a necessidade de buscarmos as coisas eternas. Jesus deixou claro a necessidade de nos afastarmos do pecado, de nos afastarmos das coisas que nos afastam da sua presença, para que possamos estar melhor preparados para nos encontrarmos com Ele. Jesus trabalha isso no coração dos seus discípulos. Aos seus discípulos ele vai dizer em João capítulo 14, versículos 2 e 3: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. A ênfase de Jesus é clara: vou preparar-vos lugar, com um propósito, com uma finalidade, para nos buscar, para nos levar, para estarmos com Ele eternamente. Este é o plano de Jesus, e este plano que não era compreendido pelos discípulos depois do Pentecostes, os seus olhos foram abertos, eles enxergaram essa verdade, eles enxergaram este ensinamento, tanto que no primeiro sermão do apóstolo Pedro, ele vai dizer, em Atos capítulo 2, versículos 20 e 21, o sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ele começa a ter a compreensão de apontar para a eternidade, de fazer aquilo que Jesus fez durante todo o tempo que Ele esteve na terra, apontar para a eternidade, apontar para o céu,
apontar para uma vida eterna com Ele. Tiago vai falar a este respeito também. Em Tiago capítulo 5, versículo 7 e 8: sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor se aproxima. Os apóstolos apontaram agora na direção que Jesus estava apontando. Os apóstolos estão criando no coração da igreja uma expectativa. A expectativa que Jesus lançou sobre os apóstolos agora estão lançando sobre a igreja. Uma expectativa eterna, uma expectativa de algo que vai ser transformador, restaurador, milagroso na vida da igreja. E da mesma forma, o apóstolo Paulo, neste texto de Romanos capítulo 8, vai falar dessa expectativa. E quando ele trata dessa expectativa, ele vai mostrar que a natureza geme. Ela vai mostrar que nós gememos. E nós vamos ver agora por que é que gememos. Por que é que a natureza geme? Por que é que essa expectativa tem que crescer em nós a cada dia? O apóstolo Paulo, ele começa dizendo que a criação geme. Olha que interessante. A terra, a criação, os animais, as plantas, as árvores gemem, esperando a redenção, esperando a manifestação do Filho de Deus. O texto de Romanos não fala de anjos. O texto de Romanos não fala dos perdidos. O texto de Romanos fala da criatura. Há vários exemplos na Bíblia que mostram o quanto a natureza geme e espera. Joel capítulo 1, versículos 10, depois do versículo 20, diz assim: o campo está assolado, a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou, o azeite acabou, também todos os animais do campo bramam a ti, porque as correntes da água se secaram, e o fogo consumiu os pastos no deserto. Isaías capítulo 24, versículo 4 diz que a terra pranteia e se murcha. Mas sabe por que a terra espera? Sabe por que a criação geme? Sabe por que há essa expectativa na fauna e na flora? Em primeiro lugar, por causa da maldição divina. Uma maldição que foi lançada por Deus por causa do homem. Se nós voltarmos os nossos olhos para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17, nós vamos ver o que Deus disse para Adão. E ele disse assim: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, e com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Maldita é a terra. A fauna e a flora, que não tiveram nada a ver com o pecado do homem, foram amaldiçoados. Foram amaldiçoados e sofrem, e gemem e esperam. Olha que coisa interessante. Nós que somos filhos de Deus, muitas vezes não temos a expectativa, não gememos tanto quanto a natureza geme e espera. A natureza geme por causa da corrupção em que ela se encontra. No texto de Romanos nós vamos ver
que na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Os elementos da natureza estão sendo corrompidos com o passar do tempo. Sabe o que é interessante? O John MacArthur, ele disse que a teoria da evolução não é verdadeira porque ela é oposta à verdade. O universo não tem a tendência de se elevar, mas de se inclinar para baixo. Ele está se movendo de uma perfeição absoluta para um desastre total. Olha como está a natureza. Observe, Deus fala por meio da natureza. Deus fala, e Deus fala dos sinais. Jesus fala de sinais claros e evidentes que vão acontecer na natureza, que mostram o quanto a natureza está sendo corrompida. Terremotos, desmatamentos, fogo que queima florestas inteiras, camada de ozônio, sustentabilidade. Nós ouvimos essas palavras todos os dias, mas é impressionante notarmos que por mais que se fale, nós percebemos uma degradação, uma destruição contínua, como que indo para o fundo do poço, como que a natureza gemendo cada vez mais, e as coisas acontecendo, e os desastres se manifestando. Por quê? Porque a natureza espera que Jesus volte. Mas meu irmão e minha irmã, e nós? O apóstolo Paulo vai dizer também que os filhos de Deus gemem. Os filhos de Deus precisam gemer, precisam criar essa expectativa para a redenção do corpo. Quando recebemos as primícias do Espírito, o que nós precisamos entender, que o derramar do Espírito Santo em nós tem que nos levar a uma visão, a um vislumbre da eternidade, porque é isso que Jesus fez quando Ele compartilhou o Espírito Santo conosco, é nos levar de volta ao céu, é de apontar na direção da eternidade. Muitas pessoas confundem a ação do Espírito Santo, acham que quando o Espírito Santo é derramado, é que a partir de então nós não tenhamos mais tristeza, sejamos livres da pobreza, das enfermidades. Meu irmão e minha irmã, isso não vai acontecer. As primícias do Espírito têm que apontar para uma restauração e uma visão da eternidade. Foi isso que aconteceu com os discípulos, quando eles foram cheios do Espírito Santo. Eles compreenderam e começaram a anunciar da vinda de Jesus. Você pode observar, todos os apóstolos falam em suas cartas sobre a volta de Jesus, sobre a maneira como Jesus voltará, tentando mostrar a preocupação que eles tinham de a igreja estar bem. Agora, meu irmão e minha irmã, há muitas razões pelas quais os cristãos gemem neste mundo. Olha só, quantas razões nós temos para gemermos e termos uma expectativa eterna. Em primeiro lugar, gememos porque as primícias do Espírito nos fazem ver o pecado dentro de nós. Quando você é transformado, você começa a perceber que o pecado está ali. Quanto mais perto de Deus você está, mais o pecado te incomoda, e mais você percebe o quanto é difícil você desvencilhar-se
dos seus sentimentos, das suas amarguras, dos seus pecados ocultos. E o Espírito vai mostrando isso para nós. Agora Paulo quer mostrar para a igreja que no céu nós vamos ser livres do poder do pecado. Nós vamos ser livres da prisão do pecado. Nós precisamos entender que há um princípio pecaminoso dentro de nós. Esse princípio é natural, nós nascemos com ele. E ele não morre quando nós somos regenerados e nascidos de novo. Quando nascemos de novo, à luz das primícias do Espírito, o pecado ele nos causa dor, angústia, tristeza, principalmente porque nós não conseguimos nos desvencilhar muitas vezes do nosso pecado. É a luta, é a crise do apóstolo Paulo. O mal que eu não quero eu faço, mas o bem que eu desejo eu não consigo fazer. É a nossa luta terrena. Enquanto Jesus não voltar para nos buscar, nós vamos travar essa batalha continuamente dentro de nós. Então, meu irmão e minha irmã, não há motivo então para termos uma expectativa eterna, porque quando nós estivermos nos céus com Jesus, não vamos mais ter nenhum tipo de prisão que o pecado possa causar em nós. Mas não apenas isso, nós gememos porque as primícias do Espírito nos fazem ver o pecado fora de nós. Não apenas o pecado em nós, mas o pecado fora de nós. Quando temos as primícias, percebemos a impiedade que está ao nosso redor. Quanto mais de Deus você tem, meu irmão e minha irmã, quanto mais próximo do Senhor você está, mais você se incomoda com o pecado do mundo. Nós sofremos por vermos as leis de Deus serem infringidas. Nós sofremos ao ver as pessoas deliberadamente se afastando de Deus com seus pecados, mudando o curso do mundo, com pecados cada vez mais escabrosos, coisas das quais nós nem sonhávamos em ouvir há anos atrás. Hoje é uma realidade que infelizmente está dentro até das igrejas. É um pecado que está assolando o mundo. Nós, como cristãos, devemos gemer pelos pecados que estão se espalhando pela terra. E meu irmão e minha irmã, as coisas não vão melhorar. Essa escalada rumo a uma promiscuidade cada vez maior só tende a piorar as coisas. Só tende a aumentar o egoísmo do ser humano, só tende a arruinar cada vez mais a humanidade. Mas nós gememos também porque o nosso corpo vai se degradando. Gememos por causa da limitação que o nosso corpo nos impõe. Quantas vezes você acorda com dores? Quantas vezes você é acometido com uma notícia de algum amigo, algum parente com alguma doença? Quantas vezes sofremos com as limitações que o tempo vão causando em nós? Sabe o que é interessante? Nós estamos tão absolutamente focados nesta vida, que quando uma pessoa morre, parece que não existe motivo nenhum de alegria. Um dos momentos mais impressionantes da minha vida, e eu espero que se um dia, ou se o Senhor me levar antes de que Ele volte, que eu tenha essa mesma percepção antes de morrer, e que vocês tenham a mesma percepção quando Deus estiver me levando. No enterro da minha mãe, todo o tempo, foram umas 15 horas, só
louvor. Só louvor. Para quem não sabe, minha mãe morreu dormindo. Ela dormiu, ela estava com mal-estar, porque eu saí daqui para Curitiba, achando que eu ia ver ela bem no outro dia. Passei na casa de um irmão e de madrugada, ou de manhãzinha, minha irmã me liga no caminho dizendo: olha, a mãe morreu. E durante todo o tempo que ela estava ali, ou que nós estávamos ali no velório dela, só adoração. Quando minha irmã me ligou, o que eu falei para minha irmã foi assim: a mãe foi promovida. Eu não consigo me entristecer por tudo que ela viveu, por tudo que ela sofreu e por tudo que Deus fez na vida dela. Deus a quis. Mas como é difícil nós compreendermos isso. Nós preferimos viver 100 anos assim, numa cama, sem condição física nenhuma, do que esperar que Deus nos leve. Que medo é esse? Que medo da eternidade é esse? Ao invés de nós gemermos e esperarmos: Senhor, volte, o meu lugar é no céu, não é aqui. Nesta terra, a nossa vida ela vai piorar, no sentido físico. Quando você envelhece, você vai experimentar das limitações. E jovem, eu quero trazer um alerta para você: você um dia vai envelhecer também. Porque quando nós somos jovens, nós temos a sensação de que nunca vai chegar esse dia. E aí sabe o que acontece? Nós não cuidamos da nossa vida espiritual na nossa juventude como deveríamos cuidar. Mas meu irmão e minha irmã, o apóstolo Paulo mesmo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova dia a dia. Há uma esperança. Esse gemido é a realidade que nós vivemos, de que mesmo o nosso corpo se tornando cada vez mais limitado, o nosso espírito, ele se alimenta cada vez mais, ele se fortalece cada vez mais, ele se aproxima cada vez mais de Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós devemos gemer, criarmos uma expectativa diária de que Jesus está voltando, de que Ele vai se encontrar conosco. O mesmo apóstolo Paulo vai dizer: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é o céu. Se todavia estando vestidos, não fomos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Que coisa tremenda! Meu irmão, nós somos eternos. O nosso corpo é o nosso limitador. A nossa alma é eterna. O nosso corpo será regenerado e teremos um corpo glorificado que será eterno. O nosso espírito é eterno. Mas nós lutamos com unhas e dentes pelas coisas terrenas. Lutamos até as últimas consequências e não pensamos no que é eterno. Infelizmente, a sensação que nós passamos é que toda a nossa expectativa é terrena. É a expectativa de um casamento melhor, é a expectativa de filhos prosperando, é a expectativa de dinheiro no bolso. Eu não estou dizendo que essas coisas são ilícitas. O que eu estou dizendo é que o foco está errado. Nós colocamos muito as expectativas nas coisas que vão passar, nas coisas que não duram muito tempo. E a expectativa eterna, ela vai morrer.
Nós gememos ao ver o sofrimento dos outros, não apenas o nosso corpo se limitando, mas vendo os outros sofrendo. Como que nós nos deparamos com notícias, por exemplo, de crianças que são ceifadas por causa de enfermidades ou por causa de um ataque terrorista? Você tem noção de quantas famílias estão sofrendo hoje porque perderam pessoas em ataques terroristas? Você tem noção de para quantas pessoas a vida perdeu sentido porque tiveram que fugir de suas nações e se tornar refugiados? Enquanto as nossas vidas têm um valor precioso demais, há muitas pessoas no mundo que não veem a hora de Jesus voltar. Mas infelizmente parece que não é essa a sensação que nós temos. Parece que não é essa a expectativa que nós temos. Parece que não é esse o foco que nós colocamos. Meu irmão, as pessoas estão sofrendo. E se nós pararmos um pouco, nós vamos ver o quanto as pessoas estão sofrendo. E se você se permite encher pelo Espírito Santo, você vai ver o quanto essas pessoas estão sofrendo. E vai sofrer com essas pessoas. Jesus, quando ele vai entrar em Jerusalém, ele sofre por ver a dureza do coração daquele povo. Ele geme pela incredulidade do seu povo. Ele chora com Maria e Marta pela morte do irmão Lázaro. Jesus, ele compartilha da dor dessas pessoas. Porque, meu irmão e minha irmã, quando estamos sintonizados com o Espírito Santo e deixamos de ser egoístas, nós começamos a enxergar a dor do nosso irmão. Para quem está no grupo lá, Atos News, você viu a foto que o Júnior postou de uma mulher diabética sofrendo numa condição terrível e a ponto de perder todo o seu pé. Mas isso é um relato de milhares e milhões que estão por aí afora. Nós estávamos conversando isso na quinta-feira, meu irmão. As pessoas não estão se tornando mais alegres. As pessoas estão se tornando mais tristes. Haja visto os nossos psicólogos que têm atendido pessoas. Ninguém chega no consultório de vocês e fala: eu estou tão feliz. Ficam 1, 2, às vezes 3 anos sendo cuidados e não são capazes de chegar num dia e dizer assim: nossa, como eu estou feliz, ou como eu sou feliz. É impressionante, isso se torna cada vez mais raro, porque cada vez mais pessoas estão sofrendo à nossa volta. E infelizmente, nós não temos essa percepção. Agora, quando gememos, quando o Espírito Santo nos enche, aí nós começamos a ter a percepção de como estes sofrimentos têm assolado essas pessoas. E por último, nós gememos porque somos estrangeiros e peregrinos neste mundo. Jesus vai dizer, João capítulo 15, versículo 8: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Aprenda uma coisa, meu irmão: este não é o seu lar. Este não é o meu lar. Nós estamos em terra estranha. Nós estamos aqui como estrangeiros. Eu fico imaginando que, numa perspectiva espiritual, nós cristãos somos como aqueles refugiados.
Se você viu a abertura da Olimpíada, você viu antes do Brasil entrar, teve um grupo, foi inclusive ovacionado pela plateia, de refugiados, que não poderiam levantar uma bandeira de uma nação. Muito embora nasceram em um país, nascendo em um país, que eles não puderam representar, porque eles não têm mais uma pátria. E eu fiquei pensando que nós cristãos somos aqueles refugiados. Por mais que nós sejamos brasileiros, a nossa pátria é eterna. E se nós não compreendermos isso, nós não vamos gemer na expectativa de que a nossa pátria é o céu.